Eu me lembro que quando eu cheguei a primeira vez, eu estava bem aflita. E a paz daquele lugar foi acalmando a minha alma. Tudo começou por volta dos 14 anos, com a perda do meu pai. Foi um período muito difícil para mim. Eu era muito jovem e ele foi uma doença que foi comendo ele aos poucos. Eu cuidei dele, porque a minha mãe trabalhava muito, então foi um período assim que eu tive que amadurecer muito rápido, muito cedo. Meu chão partiu, porque eu tinha o meu pai como meu protetor, e ele era muito meu amigo, meu parceiro, e eu não tinha mais ele. E a minha convivência com a minha mãe não era tão boa. E eu, adolescente, muito jovem, muito imatura, tentava procurar de alguma forma preencher aquela aflição que eu tinha de ter perdido o meu pai com amizades, né? Conversar com outras pessoas, que as pessoas me entendessem. E nessas amizades, foi me apresentado a droga. Eu fumei maconha pela primeira vez e aquilo me deu uma certa sensação de tranquilidade. Só que foi passando os anos e aquele vazio, aquela tristeza, aquela aflição que eu tinha, ela piorava. Eu falei assim, agora eu vou viver tudo que eu não vivi. Antes, um cigarro de maconha, 2 cigarros de maconha saciava, agora não. Agora era 5, 6, 7 cigarros de maconha por dia para tentar amenizar a tristeza que eu tinha. Eu vivia muito aflita, eu não tinha paz. A minha mente era uma confusão, era um turbilhão de pensamentos, os meus sentimentos eram todos confusos, que o único pensamento que eu tinha era que eu queria morrer. Então eu tentava me enquadrar em vários lugares, em vários perfis, só que eu nunca conseguia me encontrar. Então eu podia estar no melhor lugar, eu podia estar com as melhores pessoas, que faltava algo, sempre faltou algo. Então eu fui usando mais drogas, fui bebendo, então eu chegava em casa do trabalho, eu bebia uma garrafa de vinho em uma noite assim, e as pessoas falavam assim, Natália, você tem que procurar um terapeuta, você tem que fazer terapia. E eu fui para um terapeuta, né? Vamos lá que ele vai conseguir me ajudar. Foi amenizando, só que assim, o problema não era resolvido. Assim, eu conseguia conversar com alguém, porque eu não me abria com ninguém, mas o vazio, a tristeza, aquela aflição que tinha, existia, não saía. Tirava fotos, todo mundo via, nossa, que legal, a Nath está vivendo, né? A Nath está feliz. E não, por trás daquelas fotos era muito sofrimento, era muito choro. Quantas vezes eu de madrugada tinha crises, surtos, assim, de desespero, da alma pedir socorro e eu não conseguia, a droga não supria, nada supria. E eu me parei e pensei, o que eu tô fazendo? Né? O que eu tô fazendo da minha vida? Para onde que eu tô indo? Porque eu tinha perdido o rumo das coisas, né? Porque eu fazia planos e tudo que eu fazia dava errado. E antes eu colocava a culpa nas pessoas, mas eu entendi que não, tem alguma coisa errada comigo. E a minha mãe, ela já frequentava a Igreja Universal e ela fazia muitos propósitos, orava muito. Então ela fazia o propósito de levar as minhas roupas, ela levava água consagrada, até que eu reconheci que eu precisava de ajuda e eu falei, mãe, me leva na igreja, eu preciso ir na igreja. E é como aquele versículo diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E eu cheguei totalmente sobrecarregada, dentro de mim havia muita tristeza, muita mágoa, muito ressentimento, muitas coisas sujas que eu precisava tirar de dentro de mim. E ali foi como se Deus com as próprias mãos tivesse tirado todas aquelas aflições, todas aquelas angústias, aquela mágoa. Eu participava da reunião drogada e eu saía da igreja, eu usava droga.
né? Só que ali a palavra foi entrando e através das correntes na igreja eu fui me libertando. A fé e eu obedecendo. Então eu fui abrindo mão. Eu fui abrindo mão das drogas, eu fui abrindo mão dos vícios. E aí as meditações que eu assistia bastante no Univer, né? E as reuniões, ela falava muito do batismo. Antes, eu falava assim para as pessoas, eu não me arrependo de nada que eu fiz, porque eu gosto do que eu sou hoje. E quando eu entrei dentro das águas, ali me caiu a ficha de tudo. Então era como se passasse uma retrospectiva de tudo que eu vivi na minha vida, e aquilo eu coloquei a mão na consciência e falei assim: meu Deus, me perdoa. Me perdoa por ter sido tão desobediente. Me perdoa por ter sido tão desobediente em ter feito o que eu queria. E olha onde isso me trouxe. Olha como eu estou hoje. Então ali o dom do arrependimento foi dado. Já estava vindo para a igreja, né, na quarta, na sexta, só que ali faltava algo, faltava o principal, né? E eu fui vendo dentro de mim o que precisava acontecer, o que eu precisava deixar para receber o Espírito Santo, porque eu tinha deixado o superficial. Então eu fui buscando conhecer mais quem era o Espírito Santo. Então eu fui meditando, eu fui obedecendo as palavras que vinham do altar. Quando chegou num domingo de manhã, aquele dia eu acordei decidida. Então eu coloquei uma roupa, assim como se fosse um casamento, sabe? A melhor roupa. E fui assim, aberta. E quando foi a hora de buscar o Espírito Santo, eu coloquei a mão no altar. E aquele dia, assim, foi o dia mais feliz da minha vida. Porque tudo que eu busquei há anos atrás, eu recebi. Que foi a alegria, a paz, né? E não é aquela paz assim que passa. Não, é a paz que eu nunca tive. Antes eu achava que eu ia encontrar a felicidade, não, mas é algo que eu nunca imaginei que eu teria. Eu nunca imaginei que eu receberia o Espírito Santo. E ele veio sobre a minha vida e ele testificou, dizendo que faria as coisas novas, né? E ali eu tive certeza que eu tinha um pai que ele não me deixaria, que eu não estaria só. Eu acreditava que para mim não tinha jeito, que para mim não tinha recomeço, eu não tinha mais expectativa de vida, nem de futuro, nem de nada. E assim, ele veio para mostrar que não, com ele tudo se faz novo, né? Tudo se faz novo e ele fez a minha vida nova. E eu que antes usava uma máscara, hoje eu não preciso mais usar máscara. Hoje a alegria é verdadeira. Eu não preciso daquelas coisas de fora para me sentir alegre. Hoje eu tenho alegria de dentro de mim e ela transborda para fora. E eu que antes queria morrer, hoje eu quero viver. Né? Hoje eu quero viver e eu quero dizer o que Jesus fez na minha vida e que Ele pode ajudar. E hoje a minha convivência com a minha mãe é totalmente diferente, né? Antes eu não conseguia ficar perto dela, porque os conflitos eram assim tremendos, as palavras, as agressões verbais eram muito grandes. Hoje a minha mãe é a minha melhor amiga. E o Espírito Santo hoje ele me auxilia nas decisões que eu preciso tomar, no meu trabalho, na minha vida pessoal, nas minhas escolhas para eu não errar novamente. E hoje é tudo diferente. Eu sou feliz de verdade porque eu tenho o Espírito Santo dentro da minha vida. E de repente você está aí vivendo uma aflição, achando que para você não tem jeito. E eu estou aqui para dizer que tem jeito. Se teve jeito para mim, tem jeito para você também. Procure uma igreja universal mais próximo de você, porque Deus está de braços abertos querendo te receber e transformar a sua vida, assim como transformou a minha.